O Peter Drucker falou uma vez que a cultura comia estratégia no café da manhã, e eu tenho usado uma paráfrase, né, do tipo que é atitudes comem habilidades e processos no café da manhã também, que não tem habilidade ou processo bom que resista a uma atitude ruim. Né? Então, tipo, comece por aí e depois vamos. A gente tem que entender que nós vivemos num equilíbrio, né? Em que a nossa família é importante, que os nossos amigos, que aquilo que a gente acredita. Então, é claro que a gente vai tentar sempre fazer um equilíbrio. O problema é quando isso desequilibra demais, quando a gente vive muito uma vida para os outros e muito pouco para nós. Também tem que ter coragem para tomar decisão, porque em algum momento você tem que decidir, né? E o que eu tenho visto é que muitas vezes os líderes estão se sobrecarregando com dados e não estão decidindo, né? Que é perda um pouco dessa essência do processo de liderança, e eu acho essa perda super, super complexa, né? Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. Hoje a gente vai ter uma conversa super interessante com a Carol da Boomit, uma super convidada nossa. Ela conseguiu espaço na agenda, inclusive você vai ver o local que ela está, fantástico, né? Fazendo um retiro, daqui a pouco ela conversa sobre isso. Mas antes da gente começar, eu queria sempre relembrar você que nós somos o maior hub de soluções de vendas e gestão comercial da América Latina. Então, se você precisa de ajuda com treinamento, revisão de processos comerciais, diagnóstico, inside sales, recrutamento e seleção de diretor de vendas, revisão de mix de produtos, de tudo que você puder na área comercial, vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você se você precisa de ajuda com os seus desafios. Lembre de curtir, de comentar e de compartilhar. E hoje vamos começar falando sobre essa questão tão importante que a Carol fala muito de gestão, de liderança, então, obviamente, sempre ligado a vendas também, é especialista nisso. A gente fez um trabalho legal juntos em São José do Rio Preto, já é o segundo ano que a gente se encontra naquele evento, a gente depois sai sempre para almoçar, e tem sempre histórias. As melhores pessoas para sair para almoçar são aquelas que você tem uma afinidade profissional incrível, e depois na parte pessoal a pessoa está sempre inventando uma coisa diferente, então tem sempre uma história diferente para contar, né? Então, a gente estava até comentando, o Marcelo saiu de moto, né? A meditação do Marcelo é de moto, a Carol vai contar o que ela está aprontando daqui a pouco. Marcelo, antes da gente começar, algum recado, algo que você queira falar? A gente sempre estimula, né, que os empresários que a gente relaciona, eles estejam envolvidos com outros empresários, trocando ideia, ou com líderes, por exemplo. Pô, sempre chega para trabalhar com um líder, né? Às vezes um processo de mentoria de um cliente nosso, fala assim, legal, você é um líder industrial, né? Qual foi a última vez que você foi visitar outras indústrias, conhecer outros líderes industriais para sair um pouco dessa bolha sua e dessa solidão? E na maioria das vezes ele para e fala assim, nossa, eu não faço isso faz muito tempo. Só o fato dele criar movimentos que ele relacione com outros gestores já faz algo muito poderoso na cabeça dele. Então a gente defende isso muito e vai ser muito bacana essa conversa, porque muitas vezes a gente fica dentro da nossa bolha. Tem muita coisa para resolver, mas às vezes as coisas que a gente tem para resolver são criadas exatamente pelo nosso isolamento, por a gente estar muito, muito distante ou parar de ouvir outras informações e outras fontes. Então o assunto hoje vai ser bem bacana, vai ser um papo bem interessante. Inclusive, Marcelo, nós mesmos fizemos isso, né? Recentemente, duas ou três semanas, a gente foi visitar umas empresas em São Paulo, a V4 foi uma delas, e foi muito legal, porque você sempre sai dali pensando, puxa vida, quanta coisa a gente tem para melhorar, quantas ideias legais, né, Marcelo? Depois a gente foi jantar e a gente ficou falando sobre aquilo, né? E trocou ideia, tipo, é muito legal essa coisa. Eu adoro essa coisa de visita técnica, sempre gostei, né? Fazia no Small Giants, e eu acho que realmente sair um pouco da bolha é importante. Muito bem, trazemos a Carol? É agora. Carolina Augusta é o nome sério dela, assim, do tipo assim, parece doutora Carolina, né? Mas, né, acho que permita-me chamar de Carol. Carol, super obrigado por estar aqui, adorei o lugar que você está, e a última vez que a gente conversou, que foi almoçando lá depois do evento, você comentou que ia fazer um retiro. E achei super interessante. Fala um pouquinho do que é o retiro e por que uma pessoa como você vai para um retiro. Bom, primeiro, obrigada, Raul, Marcelo, pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês, né? E, enfim, eu
já tem tempo, né, que conheço o Raul, a gente sempre está se cruzando, né, participando aí dos seminários de vendas. Então, para mim é uma honra estar aqui com você, batendo um papo especial sobre isso, que é algo que eu acredito muito, né, autoconhecimento. E aí, acho que, respondendo a tua pergunta de forma muito objetiva, assim, por que que eu vim para o retiro? Na verdade, eu não vim, eu faço esse trabalho já há algum tempo, né? Desde os meus, hoje eu tenho 38 anos, desde os meus 33, 34 anos, eu comecei a entender que o caminho, assim, da performance, e aí quando eu falo de performance, eu não estou falando só de performance do ponto de vista da minha empresa, que é a Boomit, mas estou falando da performance da minha vida, parte do princípio da gente se conhecer, né? E se conhecer é o caminho que vai definir tudo, né? Então, é muito comum como empresários, e aí eu vejo isso muito no nosso dia a dia aqui na Boomit, quando a gente atende os empresários, que é muito claro isso, né? Os empresários que acabam tendo uma performance melhor são pessoas mais voltadas para o autoconhecimento e a espiritualidade. Entendendo que a espiritualidade, ela não é uma religião, né? Às vezes as pessoas acham que significa frequentar a igreja ou ter um templo. Pode ser também, mas a espiritualidade ela está muito conectada com esse olhar sublime e profundo de quem é você, das suas forças, e daquilo que você precisa melhorar, né? Como ser humano, sobretudo. Então, eu estou aqui no retiro muito por isso, né? Na verdade, o retiro acabou no domingo e aí resolvi ir para Florianópolis, resolvi ficar nesse espaço assim que é maravilhoso aqui, bem no meio da mata, entre o mar e a montanha aqui, e um lugar incrível. E eu falei, eu vou ficar, né? Tem feriado, Consciência Negra dia 20, né? Falei, eu vou ficar um pouquinho mais aqui na natureza, vou trabalhar daqui, um clima um pouquinho mais relaxado e voltando aos poucos. Perfeito, muito bom. Marcelo, quer comentar alguma coisa? Porque o Marcelo decidiu fazer isso e morar em Floripa. Então, Olha só. ele fez a transferência já e fez algum tempo, e essa busca de qualidade de vida, claramente, não adianta nada ser empresário de sucesso e ter uma qualidade de vida horrível, né? Então, Marcelo. Até acho que o lugar que a gente está, ele é importante, mas quem sabe ele não seja o mais importante, né? Acho que o mais importante é a gente decidir ter qualidade de vida e decidir investir bem o tempo que a gente não está trabalhando, né? Eu acho que isso é super importante. O lugar, claro que ajuda, né? Se o lugar puder dar um empurrão, é super legal, mas acima de tudo, é a gente decidir ter uma qualidade de vida maior. Eu lembro que quando eu morava em Curitiba, eu estava muito no sítio, né? Que era o lugar onde eu me encontrava lá, e aqui em Florianópolis, né? Tô aqui, moro perto da praia e aí fica mais tranquilo. Mas acho que é muita gente buscar esse refúgio, buscar esse lugar que a gente equilibre, né? E que muitas vezes a gente desconsidera esse processo. E aí a gente vai na exaustão, vai no limite da operação e tem acontecido com uma frequência cada vez maior, né? Então acho que o lugar é importante, mas que decidir fazer isso, decidir ter uma qualidade de vida melhor, quem sabe seja mais importante que o lugar. Você sabe que quando eu comecei a alugar casas aqui nos Estados Unidos, quando começou o processo de mudança, foi exatamente isso. E eu me lembro que a Marília me arrancou na força, me pegou pelo cabelo, pouco que eu tenho, e me disse, não, você, desse jeito a gente vai se separar, você vai ter não, você vai precisar. E mas o que eu vou fazer 15 dias nos Estados Unidos? Não vou falar. E eu me lembro que na época aconteceu de eu estar procurando coisas na internet, e acho que era 2009, 2010, os Estados Unidos estavam naquela crise, assim, eu achei o curso do Jeff Walker, que era Project Launch Formula, PLF. E depois o Érico trouxe para o Brasil, fez o maior sucesso, mas eu fiz lá direto com, né, a versão original, que ainda era super, super amadora do jeito que ele fazia, mas o conteúdo era excelente. Então, mas eu saí arrastado. E depois, quando eu voltei, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Esse momento de paz, de tranquilidade, eu voltei cheio de ideia, voltei reenergizado. E aí a gente começou a expandir essas férias, né? Foi de 15 dias para 3 semanas, depois para 4 semanas, 5, até chegou uma hora que o visto vencia e a gente tinha que voltar para o Brasil. A gente falou, não, vamos mudar isso. Mas essa decisão, acho que é uma coisa importante mesmo. E, Carol, eu queria trazer já o tema da decisão, porque você estava comentando, e eu acho que, deixa eu dar um passo atrás, da questão da solidão empresarial, certo? De que, às vezes, o empresário, a empresária fica muito sozinho. E, né, o Marcelo até começou falando sobre isso, e eu acho que isso conecta muito com o próximo tema que eu queria falar, que eu sei que você fala muito bem também, que é a tomada de decisão. Mas o que eu estou notando aqui é que, na nossa própria conversa, a gente está defendendo a não solidão,
mas nós também procuramos a solidão em alguns momentos. Então, fala um pouquinho sobre essa, né, vou chamar de dicotomia, ou essa busca de equilíbrio entre qual que é o momento de fazer uma e qual que é a outra. É. É que assim, né, é um papo bem filosófico, né? Eu gosto de uma filosofia, assim, mas a gente se sente só, muitas vezes, porque a gente não está pleno inteiramente com a gente, né? Um diálogo interno profundo e bem estabelecido com a gente. Então, a gente, muitas vezes, né, o ser humano, ele busca a validação fora, ele busca a validação olhando para o que os outros veem sobre ele e sobre aquilo que ele está fazendo, né? Isso é muito comum, inclusive, quando a gente tem a nossa empresa e a gente começa a construir bloquinho por bloquinho, olhando para o ego, olhando para aquilo que, na verdade, é o que eu quero que os outros vejam sobre mim. Não exatamente aquilo que eu gostaria de fazer ou aquilo que a minha consciência, os meus valores gostariam de trabalhar, né? Então, muitas vezes, a nossa vida ela vai sendo guiada não por uma questão de uma integridade, né? Por um intento nosso, mas muito mais pelo que a sociedade diz, pelo que o consciente coletivo espera de você ou pelo que você acha que as pessoas esperam de você, que é pior ainda, né? Então, essa solidão, ela é uma solidão que ela é um vazio, muitas vezes, de muitos empresários construírem a sua empresa, a sua vida de negócios, não baseado naquilo que é o propósito dele ou que é o verdadeiro desejo, e sim com base, né, em traumas da infância, em situações que ele foi carregando ali, né? Então, isso é um ponto super, super interessante, assim, da gente trazer aqui, porque a maioria, tá, eu só posso falar isso, assim, com bastante propriedade do trabalho que a gente faz na Blumet, que, assim, eu diria que até hoje a gente nunca conheceu um empresário ou uma empresária que não sejam controladores, né? Então, a gente tem um instituto de psicologia que nos apoia, porque apesar da gente trabalhar com desenvolvimento e performance de negócios, não existe performance de negócios sem pessoas, né, que estão bem, né? Então, acho que esse é um ponto-chave da conversa. Esse instituto trouxe para a gente algumas percepções, né, do porquê que empresários são tão controladores, né? Por que eles são tão controladores? Então, existem estudos que mostram que empresários, empreendedores, eles optam por ter o seu próprio negócio porque precisam exercer o controle. O controle é um elemento que acaba acontecendo na primeira e segunda infância por questões, né, de uma vida familiar ou traumas que aconteceram, e eles acabam optando, apesar de todo o risco, de todos os problemas que a gente sabe que empreender num país como o Brasil, né? A burocracia, a corrupção, enfim, governos que são muito instáveis, ele acaba preferindo isso do que trabalhar numa empresa e estar sob o controle de outro. Então, percebe que, às vezes, uma escolha que você faz lá atrás, ela não é baseada necessariamente na tua verdadeira essência, mas sim baseada em traumas e processos que você viveu. Então, eu não estou dizendo, né, eu sou empresária e desde pequenininha eu gostava disso e tudo mais, mas tive experiência, trabalhei muitos anos na Ambev, trabalhei na ONU, trabalhei em vários outros lugares, enfim. E eu me encontrei nesse lugar, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito chave da gente pensar, e voltando para a tua pergunta, poxa, se existe uma solidão, por que o retiro? Né? Porque o retiro é uma solidão, mas ela é uma solidão muito cheia de você mesmo. E a grande questão é essa solidão que a gente muitas vezes sente é um vazio de nós mesmos. É um vazio da gente não ter o diálogo interno apropriado e adequado com a gente mesmo. E a melhor companhia que a gente pode ter é com a gente mesmo. Porque é a única companhia que não vai nos abandonar. Por mais que a gente se case com alguém e que tenha filhos, né? Amanhã esses filhos vão embora e vão ter as suas vidas e etc. Ou você tem uma parceira, um parceiro, um dia eles vão morrer. Né? Talvez você morra antes, mas talvez você fique, né? Então, o nosso maior amigo e nosso maior aliado somos nós, né? Só que o grande desafio é como é que a gente conversa com a gente mesmo? Como é que a gente escuta a gente mesmo? Então, o retiro, apesar de ser uma solidão aparente, é um movimento de extrema comunicação
com quem nós somos, ou com as nossas curas, né? Então, quando a gente olha para os nossos traumas, as nossas questões, o nosso ego, a gente consegue separar, né? O que que é razão, o que que é emoção, o que é ego, o que é vaidade, né? O que é estar fazendo uma determinada ação por um trauma, por um problema mais específico. O que isso gera? Isso gera que você toma decisões melhores, escolhas melhores, inclusive de quem te acompanha nessa vida, né? Inclusive sócios, inclusive pessoas que vão trabalhar na nossa empresa, pessoas que vão estar na nossa relação, porque esse é um ponto muito importante, quando a gente pensa, né? Gente é muito importante. Então, se você tem um casamento ou uma situação que é complexa, é difícil, é sempre briga, desgaste, uma relação tóxica, isso vai impactar no seu íntimo e vai impactar no seu negócio. Então, essa separação, né, que o mundo moderno traz entre vida pessoal e profissional, isso é uma mentira. Isso não existe. Vamos fazer uma pausa aqui. Pausa aqui para comentários, porque você vai falando aqui, vai anotando, e aí começa a me dar um desespero. Daqui a pouco você está aí no teu retiro, mas Marcelo e eu estamos cheios de ansiedade para, né, coisas para comentar, até porque a gente acredita muito nisso. Um comentário rápido que eu queria fazer é que, às vezes que eu sentia a solidão mais profunda, existencial mesmo, assim, na minha vida, eu não estava sozinho. Eu estava no meio de uma multidão, certo? Tipo, e claramente dizendo, meu Deus do céu, isso aqui é um solitário triste, assim, sabe? Tipo assim, eu gosto muito de estar sozinho. Eu, por definição, sou um introvertido forte e, né, a Marília, que é minha esposa, que é toda afável e toda comunicativa, gosta de sair, fazer coisas assim, ela né, olha e diz, meu Deus do céu, você está sempre aí na tua toca, na tua caverna, assim, tipo, eu gosto da toca da caverna. Mas quando você sente solidão de verdade, inclusive isso que você está falando de aprender a falar com você mesmo para depois poder falar melhor com os outros, acho que o Daniel Goleman já fala inteligência emocional já há muito tempo, comece, né? E o Jung tem uma frase, eu estava gravando outro dia uma aula sobre isso, o Jung tem uma frase que diz, o mundo vai te perguntar quem você é, e se você não responder, ele vai responder por você. Ou seja, ele te posiciona. Se você não se posicionar, pode deixar que nós te posicionamos. Então, quando você começa a tomar decisões baseadas no que os outros estão pensando, etc., basicamente está fazendo isso. Marcelo, você provavelmente tem muito a falar com isso, porque eu sei que também você tem nas suas caminhadas aí na praia, que, né, as saídas de moto, a meditação, tem a ida para o sítio, né, algo que está muito próximo da nossa vida. Na verdade eu gostei muito do que você falou, porque essa necessidade do controle, né, e ela é totalmente falsa, né, porque a gente na verdade tem uma ilusão do controle, mas o controle não existe de verdade, né, e a gente acaba sofrendo muito dentro desse processo. E o empresário está vivendo uma crise muito grande, na minha visão, assim, principalmente as gerações, né, que nasceram ali em 60, 70, quem sabe, vive para mim uma crise muito grande, e porque a mudança na maneira de liderar as novas gerações tem feito ele ter que refletir sobre isso, porque de alguma forma o controle que ele acreditava que era o controle tradicional, ele já não existe mais. E se ele tentar controlar de verdade, ele vai viver sozinho, porque já esse controle já não funciona mais, e as novas gerações estão dizendo, pô, não é assim que faz. E aí ele está falando, eu odeio as novas gerações não querem trabalhar, as novas gerações não, né? Então a gente vive um dilema muito grande sobre isso, que eu acho que tem acelerado, não tenho certeza, tem acelerado muito esse processo do empresário ter que repensar, né? Porque o que eu vejo é que o gestor mesmo, ele muitas vezes ele foi criado assim, né? A gente tem uma mudança absurda nos últimos 20 anos, ele foi criado assim, ele replicou esse processo, e de repente o processo que ele foi criado, que o pai dele foi criado, que o avô dele foi criado, não funciona mais. E aí ele tem uma crise muito grande, porque ele olha para tudo que está em volta dele e fala, pô, não é tão estável e tão controlado assim como eu pensava, né? E aí eu tenho visto que isso tem feito uns estragos muito importantes, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua visão sobre essa mudança de gerações e como isso tem impactado nesse processo. Olha, eu sou muito pragmática, assim. Tem duas coisas hoje que a gente não pode negar, né? A inteligência artificial e a mudança que isso vai causar em como a gente lidera, como a gente pensa, como a organização, assim, é uma grande mudança.
tá? É uma mudança que a gente não tem ideia dos precedentes disso na nossa vida, o nosso impacto. E eu tô falando da IA generativa, né, que a gente usa no dia a dia. Então, assim, a empresa que não utilizar a inteligência artificial, ela vai ficar para trás, ela vai perder rentabilidade, ela vai ser engolida. Se os colaboradores não usarem os recursos, não aprenderem a automatizar tarefas, não aprenderem a fazer agentes para trabalharem para eles, a empresa vai travar, tá? Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que eu falo, né, eu acho que o Raul estava lá, não sei se assistiu esse momento que eu falo lá na minha palestra, e que eu digo o seguinte, daqui a 4 anos, pela primeira vez na história, nós teremos 5 gerações trabalhando juntas. Você tem até uma foto legal, né? Com todas elas, assim, todas as gerações, exatamente. E aí, a gente tem 2 caminhos, né? Ou a gente vai ficar aqui reclamando, poxa vida, não sei o quê, ou a gente vai entender que, na verdade, isso é uma grande pluralidade muito interessante para as empresas, tá? Eu sou adepta a pensar que a gente tem que aproveitar isso, né? A minha empresa, por exemplo, eu tenho baby boomer até geração Z. Então, eu acredito nisso. Eu acredito. E aí, a liderança, ela vai ter que aprender a ser direcional. Porque o que motiva um baby boomer, uma pessoa de geração X, é diferente do que motiva a Y e Z. E daqui a pouco a gente vai ter a geração alfa entrando no mercado de trabalho, né? Que são pessoas aí que já devem estar com seus 13, 14 anos. Essa geração é uma geração que no colégio já está aprendendo a usar ChatGPT, aprendendo mal, porque a escola também não domina. Mas eles têm ali uma Não só capacidade. estão usando, Carol, não só estão usando o ChatGPT, como estão aprendendo a burlar o professor que diz que não pode. Eles estão burlando, ou seja, eles já estão Então, mas você hackeando o concorda que sistema. aí, para trazer uma pitadinha de pimenta na nossa conversa, e a escola está querendo lutar contra o sistema que é inviolável, ponto. O ser humano vai ter que aprender a usar, e a escola que não ensinar bem as crianças a usarem, a operarem, eu não estou nem falando de ChatGPT, eu estou falando dos milhões de plugs que existem, que você vai conectando. Por exemplo, você tem um aplicativo chamado Make, que é incrível, que você faz, você vai plugando, vai automatizando, não só o ChatGPT, mas outros aplicativos. Hoje tem mais de 22 mil aplicativos de inteligência artificial. Eu estou querendo criar para mim uma secretária virtual, entende? Então, acho que o ponto é, de vez em quando eu brinco, eu fico brincando quando eu não tenho nada para fazer com inteligência artificial, porque eu acho que esse é o ponto. Não tem como escapar disso. Aí a escola está querendo proibir o aluno de usar a inteligência artificial. Gente, assim, você está, na verdade, emburrecendo esse jovem, porque quando ele chegar lá na frente, essa vai ser uma grande vantagem competitiva. A empresa que não tiver isso dentro da sua lógica, do seu raciocínio, do seu contexto, vai morrer, porque não vai conseguir competir. Não vai. Carol, eu tenho uma pergunta para você de uma das coisas que eu fui anotando, porque uma das coisas que eu noto, não só em relação à IA, mas de maneira geral em relação a mudanças e a tomada de decisão, que é, né, de certa maneira, o assunto que pauta a conversa hoje, por muitas vezes tem medos da liderança, certo? Do tipo, como lidar com algumas situações, e você falou muito no começo de coisas que a gente traz né, na nossa infância, da nossa formação, na cultura onde a gente se criou, mas fala um pouquinho mais sobre essas inseguranças da liderança, como elas acabam afetando o processo decisório e como lidar com elas, porque, inclusive, outra coisa que eu sei que você fala muito é de cultura, certo? De como instituir uma cultura, e na área de vendas, você tem um desafio, porque a cultura de alta performance em vendas é muito clara. Eu quero, né, atingir metas, eu quero superar metas, mas eu quero fazer isso da maneira adequada também, né? Você falou de valores, Resiliência, então... coragem, Então, né? exato. Mas se eu tenho um líder cheio de inseguranças, ou uma líder cheia de inseguranças e de medos, o processo já começa travado ali, porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz, ou ela faz e depois ela mesma boicota, porque ela diz para a equipe que tem que fazer uma coisa, mas depois ela premia, estimula, remunera, incentiva outras. Quer dizer, do tipo, vira um salado, né, um caldeirão complicado de lidar. Então vamos começar falando de medos de insegurança e vamos depois, né, evoluir para a questão da cultura. Tá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A pergunta 1, então, cultura, e aí você falou sobre a questão da Então, liderança. vamos começar com medos de insegurança. Fala de medos de inseguranças da liderança e depois a gente vai falar do impacto disso na cultura e como criar uma cultura de alta performance.
Tá, então vamos, assim, o conceito básico de liderança que eu acredito, tá? Porque aí, nossa, tem mil correntes e a gente poderia ficar discutindo aqui o dia inteiro. Liderar é um ato de coragem e é um ato muito importante de enfrentamento do medo. E aí, por que isso? Concordam comigo que liderar é estar à frente, muitas vezes, de um caminho desconhecido? Porque se esse caminho é conhecido, você não está liderando, né? Então, o líder, quando ele está ali, seja um CEO, o dono do negócio, ele diz assim: nós vamos crescer em 2025, nós vamos dobrar de tamanho. Ele não tem certeza que ele vai dobrar de tamanho. Ele tem uma expectativa com base em uma visão, né? E aí pode ser uma análise de movimento de mercado, o feeling dele de que alguma coisa vai acontecer, mas ele não tem certeza. O líder, ele é uma pessoa que ele tem ou deveria ter mais habilidade para trabalhar com a incerteza. O líder, ele não pode achar que o terreno dele está super tranquilo, porque não está, né? Então, o CEO que fala assim, eu tenho certeza que nós vamos atingir esse resultado, está no time, porque a liderança pressupõe, né? Fazendo uma analogia, eu gosto de analogia, quando a gente vê os patos caminhando, né, caminhando não, né, voando, né, que eles estão em aquela formação de triângulo, você tem um pato que está bem na ponta, né? Esse pato, ele está fazendo o quê? Ele está ajudando a resistência, né? Aquela formação de triângulo ajuda na resistência do ar, né? Para que eles possam voar e fazer a migração. A liderança é muito parecida com isso, né? A gente não sabe se a gente vai chegar à outra ponta, mas tem que ter alguém que tá na ponta do processo para fazer os demais caminharem. Então, liderar parte do princípio de que a gente está na ponta do processo, muitas vezes sem saber o que vem à frente. Então, se a gente pegar aqui, vamos dizer que a gente fez um retiro, nós três aqui, e a gente decidiu que a gente vai cortar uma mata, a gente vai desbravar uma mata desconhecida para gente. E tem uma pessoa que vai à frente, decidiu que vai à frente. Ele não sabe se vai encontrar uma cobra, um lagarto, uma aranha. Ele não sabe. Ele não sabe o que tem na frente. Ouro, né? Tipo, tem coisas boas também, né? Frutas, né? Sim, exatamente. Ou seja, quem vai à frente está colocando o seu corpo e a sua vida num processo de insegurança. Antigamente, o general ia à frente. Hoje em dia não existe mais. Você tem um QG lá que o cara fica controlando. Mas no passado, o Alexandre Grande ia à frente da tropa. Então, assim, um ponto aqui que a gente está querendo dizer, o que eu estou querendo trazer é liderar é um ato de coragem e aceitação da incerteza e da insegurança, porque você está à frente do processo. Ninguém fez aquele caminho. Aquele caminho não foi percorrido. Então, vamos pegar vendas aqui. Poxa, fizemos um resultado muito legal em 2024. Aí o gestor comercial, ele fala assim, tá, para 2025, nós vamos dobrar o resultado, ou nós vamos crescer 35%. Esse ato de crescer 35% em cima de uma base que já teve um resultado, isso concorda que isso é fazer um resultado que não foi feito antes? Ele não fez esse resultado antes. Então, é uma aposta, é um ato de fazer algo que não foi feito. E para fazer algo que não foi feito, você precisa ter coragem e você precisa apostar, entende? E aí vem todas as técnicas, né, de motivação das pessoas, né, de fazer as pessoas acreditarem que aquilo é possível e tudo mais. Então, eu acredito muito que liderança é a aceitação da incerteza com uma grande dose de coragem e uma estratégia clara de como eu saio do ponto A para o ponto B. Você pode não ganhar a estratégia no final. Ela pode dar errado, mas você, como líder, você precisa ter o caminho. Ainda que o caminho seja escuro. Então, poxa, se eu vou numa trilha fechada, deserta, que eu vou levar lanterna, eu vou levar uma barraca, eu vou levar água, eu vou me guiar pelas estrelas, eu vou entender que, de repente, eu vou estudar minimamente, né, aquele território. Então, o líder, ele faz o contorno, ele dá a diretriz, mas o final, ele não tem certeza. Então, é um ato de coragem e um enfrentamento do medo constante. Perfeito. O Marcelo, já imaginou a gente se guiando pelas estrelas? Aí ia ser complicado, a gente não, né, tipo...
Meus tempos de querer ser velejador passava por isso, de querer ser guiado pelas estrelas. Mas sabe que a Carolina falou uma coisa que eu acho super bacana, eu gosto dessa analogia da guerra também. Hoje em dia o que vem na frente é a inteligência, né? Por mais que o líder esteja sempre à frente, hoje a inteligência vem muito forte na frente. Né? Quando a gente fala na guerra, o cara fica analisando informação o tempo inteiro e tomando decisões. Mas o que também tem que ter inteligência, né? Porque também tem que ter coragem para tomar decisão, porque em algum momento você tem que decidir, né? E o que eu tenho visto é que muitas vezes os líderes estão se sobrecarregando com dados e não estão decidindo, né? Que é perda um pouco dessa essência do processo de liderança, e eu acho essa perda super complexa, né? Daí você fala assim, pô, por que a geração nova é diferente da geração antiga? É porque a geração um pouco mais experiente, ela tinha que decidir, ela era agressiva na decisão, né? E hoje em dia, com muita informação, eu tenho visto muitas vezes uma lentidão para tomar decisão. Acumula um monte de informação, mas decide muito pouco, e eu acho que esse é um desafio que a gente está vivendo no processo de liderança também, excesso de informação e lentidão na decisão, né? E você vê, Marcelo, por exemplo, uma coisa que a gente tem falado muito aqui em casa, de não decidir pelos filhos, por exemplo, e de ensinar eles a decidirem, não decidir pela equipe, e treinar a equipe a decidir. Então, traga-me um problema e traga-me 3 soluções, e aí vamos discutir sobre quais são as soluções, né? Porque senão eu estou pedindo coragem do líder, estou falando precisa lidar com a incerteza, e ao mesmo tempo estou dizendo a minha equipe deveria pensar como líder. Ou seja, eu estou pedindo que a minha equipe tenha coragem, saiba lidar com a incerteza, mas eu não estou muitas vezes estimulando isso, eles nem foram estimulados corretamente anteriormente. E Né? aí, uma frustração que acontece muito é que a maioria das pessoas, né, ou a maioria dos líderes, se frustra até falar, então me traz uma solução aí. Aí a solução que vem, ela não é boa. Aí o que acontece? O empresário faz o quê? Me dá que eu faço. Me dá que eu tomo a decisão. O que de fato não é errado, né? Porque você sabe que cada decisão mal tomada, mal elaborada, a tua empresa sofre. Empresa que não decide, ela não anda. Bom, então, esse é um ponto, assim, bastante importante de dizer. E aí, eu acho que a grande dificuldade é como a gente forma as pessoas, os líderes da nossa empresa, a que eles efetivamente consigam tomar decisão, que eles consigam pensar em soluções viáveis e soluções que sejam interessantes para o negócio. Aí é que está o grande desafio, porque as pessoas não aprendem a pensar, infelizmente. Essa é a realidade. Quando a gente vai falar de resolução de problemas, de tomada de decisão, as pessoas não são analíticas, elas não conseguem minimamente olhar para um problema, analisar, estratificar, criar uma solução, ter criatividade para uma solução que seja viável e que faça sentido para o negócio. Então, é bem complicado. A gente percebe que isso é algo que frustra muito os empresários. Você sabe que eu acho que uma das grandes falácias hoje em dia eu quero que a minha equipe tenha cabeça de dono, sabe? Eu falo que isso virou um discurso absolutamente fácil, e eu sempre questiono, cara, se você quiser que ele tenha cabeça de dono, ele tem que ter uma possibilidade de ganho de dono, ele tem que ter perfil para ter cabeça de dono, porque às vezes você contrata um cara que não tem perfil para ter cabeça de dono, você precisa que ele tenha liberdade para ter cabeça de dono, tomar decisão para ter cabeça de dono, aí ele vai ter cabeça de dono. Agora, eu falo, né, muito nos eventos, né, às vezes o cara chega para mim e fala assim, pô, eu queria que os meus representantes fossem mais empreendedores, meus representantes comerciais fossem mais empreendedores, mas eles não podem ter preposto, eu não quero que eles tenham escritório e eu não gosto quando ele pega uma outra carteira. Eu falo, cara, então você não quer que ele seja empreendedor, você quer que ele seja um empreendedor contido dentro da sua marca, e isso provavelmente não vai acontecer. É um bonsai. O cara quer um bonsai empreendedor. Exatamente, e não dá para ser, né? Então, quando você quer que a pessoa tenha cabeça de dono, você tem que construir todo um ecossistema que estimule ele a ter cabeça de dono. E na maioria das vezes, não. É simplesmente uma decisão e agora capacite para que ele tenha cabeça de dono. Cara, vamos construir um alicerce, uma base realmente forte para que isso aconteça. Né? Começando pela forma como todo mundo é recrutado, remunerado, como funciona o feedback, como você lida com o erro. Acho que é uma coisa que, né, todo mundo não fala muito, né? Tipo, quero mais iniciativa. Vai ter mais erro. E aí, como é que você vai lidar com ele? E aí, né? Tipo, então isso é importante. Muito bem. Acho que sobre esse ponto, acho que é bem legal, que é algo que a gente trabalha aqui com alguns empresários, assim, que é uma matriz de delegação.
né? Porque a gente escuta muita gente falando, desculpa, besteira, né? Desculpa não, né? Falam muita besteira na internet. Você tem que delegar, você não vai delegar se você não confiar. Pô, a gente já entendeu que o empresário, ele é controlador por natureza. Então, ele só delega se ele confiar. Então, você primeiro precisa formar ou ter as pessoas com as competências adequadas para você confiar. É um processo de confiança. Beleza. Então, vamos supor que uma vez você preparou essas pessoas. Em vez de você começar a delegar por coisas complexas e se essas pessoas, se elas errarem, vão criar grandes impactos, você começa a delegar por elementos que sejam baixo impacto e baixo esforço. Coisas do seu dia a dia que são simples, que você consegue ensinar rapidamente, que aquela pessoa consiga fazer, executar, e se ela errar, não vai te deixar tão desesperado. E aí você, à medida que essa pessoa ela vai entregando ali, poxa, legal, ela está conseguindo entregar, ela está conseguindo avançar. Aí você vai aumentando, né? Você vai aumentando o esforço e o impacto à medida que essa pessoa vai avançando. E uma outra coisa que eu acho importantíssima é a gente entender o teto das pessoas. Não é ter um determinismo em relação às pessoas, mas entender que uma bicicleta não vai ser uma moto não será uma bicicleta. E a gente tem que entender que por mais que a gente desenvolva uma pessoa, existe limite do quanto ela pode e do quanto ela quer e está disposta a entregar e a performar. Então, isso é muito importante, porque isso gera muita frustração. A gente, às vezes, fica a vida inteira esperando uma pessoa performar como a gente espera e ela não performa. Eu até coloquei no seminário de vendas uma frase, não sei se chegou a ver, Raul, que é possível, vírgula, não é. Possível, vírgula, não é. A gente sempre aprende, né? Tudo é possível, né? As músicas falam tudo é possível. Isso é uma mentira. Não é possível. Principalmente quando a gente está falando em pessoas. Não é possível. Tudo não é possível. Tudo é possível naquilo que eu, Carol, consigo olhar para mim e me melhorar. Agora, eu não posso dizer que o colaborador A, B ou C vai conseguir entregar aquilo que eu espero. Eu posso me dedicar muito, mas existem os outros 50%. Então, essa frase possível, vírgula, não é justamente para a gente entender que a gente precisa parar de achar e tratar as coisas que são possíveis como se elas fossem reais, né? Então, eu fico tratando um colaborador ou uma situação como algo possível, mas ela não é possível. Então, a gente tem que trabalhar com fatos e dados. O que eu tenho aqui agora para trabalhar? Qual é o meu material de trabalho? Isso é muito comum também em produtos. Às vezes, eu piro nisso. Eu adoro produto. Toda hora eu estou querendo criar um produto diferente, um produto novo. E isso atrapalha muito a empresa. Já atrapalhou demais a empresa. Digo por mim mesmo. Por quê? Porque você abre vários leques de coisas que são possíveis, mas ainda não são. Em vez de trabalhar com as coisas que são possíveis, que estão aqui agora, para fazer essas coisas engordarem, para então criar outros produtos, testar num número menor para avançar. Então, acho que a gente, como empreendedor, a gente precisa entender que tratar as coisas reais que eu tenho aqui e agora como as mais importantes. As evidências e os fatos é que mostram, não aquilo que a nossa cabeça imagina que poderia ser. E como o empresário é um sonhador, né? Assim, a gente sonha, a gente quer um monte de coisa, a gente fica, às vezes, depositando nos outros uma expectativa. Não, mas o fulano, se eu der esse curso, se eu fizer isso, ele vai. Mas ele foi, porque as pessoas elas podem também ir por elas sozinhas, né? Hoje a gente está na era do conhecimento. Nem tudo a pessoa precisa ser guiada. Tem gente que tem fome, que corre atrás, que vai atrás. Então, eu acho que esse é um ponto que eu só queria colocar aqui do que a gente estava falando. Sim, a gente sempre que vai trabalhar na Venda Mais com pessoas de encargo de liderança vai sempre ter perfil psicológico sendo avaliado, porque não é todo mundo que tem o perfil. Então, o que acontece é que a pessoa tem um desgaste emocional, psicológico, energético imenso quando ela vai jogar ou numa posição que não é a dela, ou quando ela está numa posição que não é a dela, ela está muito desconfortável. Então, não é que a pessoa não tenha competência. Ela tem competência, ela poderia, só que ela está muito desconfortável. Não é, ela não nasceu para aquilo, não é? Né, eu sempre dou o exemplo do aquário, eu crio, né, tem o peixe daqui, tem o aquário. Se muda a temperatura e muda o pH, uma pessoa olhando de fora não está vendo aquilo, mas os peixes sentem, certo? Então, quando você está fora do teu pH e está fora da tua temperatura,
você não está no teu melhor você. Tipo, a vida já tem muitos desafios, a posição de liderança naturalmente vai ter, e a pessoa está jogando numa posição que, na verdade, não é a dela, ela não deveria estar entrando ali, né? O Oriovisto Guimarães, que é fundador do Grupo Positivo, um grupo educacional imenso lá no Paraná, e ele deu uma vez uma palestra, ele usava um triângulo onde dizia tem 3 tipos de pessoa na empresa e tem que entender que precisam estar em equilíbrio. Um eram os criadores, que somos nós, que estamos inventando confusão o tempo inteiro, certo? Depois ele tinha os executores, que é o pessoal do nosso time, que vem para executar e manter a rotina, porque a gente não gosta muito de rotina, a gente gosta de inventar coisa nova, não? A rotina, né, é complicada. E depois tem o pessoal de controlar, que são os controladores, que é o pessoal do financeiro, para ver se esse negócio está dando dinheiro, isso aqui está certo, teve erro, etc., né? Do tipo que ele dizia, e é muito legal que ele dizia, o que acontece quando você coloca uma empresa que tem a parte de criação muito forte, mas não tem execução e não tem controle, certo? E, tipo, isso aí, pira, inventa coisa assim, mas não consegue entregar, depois, etc. Você coloca controladores, começa a cortar custo, começa a dizer isso aqui não é importante, não sei o que, não, tudo vira dinheirinho, tudo vira contar feijão e acaba, né, uma espiral negativa. Você coloca só executores, não tem inovação nenhuma, só vamos repetir o que está sendo feito, do tipo, então, um padrão. Ele dizia, precisa o tempo inteiro, e é um equilíbrio instável, ele disse, porque em alguns momentos demanda mais de um, demanda mais do outro, e o líder, no fundo, o líder correto, tem uma liderança situacional. No momento, eu preciso ser mais criativo, isso está sendo chamado, ok, ou vou estimular mais a criação, a inovação, coisas diferentes. Agora não, a gente está no momento de controlar. Precisamos, né, tipo, crescemos demais, virou uma bagunça isso aqui, do tipo, volta, dá um passo atrás e revisa. E veja que, então, isso precisa ser feito, e muitas vezes a gente está jogando um papel que não é, de verdade, nossa essência pura. Mas um bom líder vai aprender a fazer isso. Pode ser temporário, pode ser, ou vai empoderar alguém, ou criar processos que permitam que isso aconteça. Muito bem. A gente está encaminhando aqui para o final da conversa. Carol, super obrigado. Mesmo com insetos aí sobrevivendo ao do tipo, então, né, faz parte do retiro, né? Do tipo assim, acho que tudo não é, né? Então, faz parte. Uma vez eu vi, eu não me lembro quem que o cara que dizia... já vou lembrar o nome dele. Mas ele soltou uma frase uma vez de tipo, por que o ruído de algumas coisas me irrita? E ele estava dizendo porque tem algo duro dentro de mim. Porque se fosse flexível, o ruído chegaria em mim, eu ficaria, né, tipo, eu aceitaria, mas não, isso está me irritando porque o problema não é o ruído, o problema sou eu que estou rígido em relação a isso. E os insetos, por exemplo, quando a gente está meditando, eu vejo exatamente como isso. É uma provocação do tipo, vamos ver se você tem todo esse controle emocional mesmo, assim, do tipo assim, porque eu tô lindo aqui, flutuando, e vem uma mosca e você, sabe, tipo, a pessoa explode, né, tipo, né, escute, você não era zen? Tipo, cadê o zen, né, nessa hora? O zen você vê não quando tá tudo lindo e tranquilo, o zen você vê quando tá tudo na confusão, né, no meio da batalha. Mas então, comentários finais, Carolina, para quem tá no meio da confusão da batalha. Olhe para si, primeiro, né? Eu acredito muito nisso, não só porque eu vivo isso no meu dia a dia, mas eu percebo que muitas pessoas que aprendem a olhar para si e a conversar consigo mesmo chegam às melhores decisões. E as melhores decisões não necessariamente são aquelas que a sociedade quer, né? Então, se a gente for pensar no id, ego, superego, né, muitas vezes a gente toma as decisões muito baseadas nesses treinos, né? E isso não necessariamente é a nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência está em outro lugar. Então, eu acho que quando a gente tenta se conectar com o que a gente realmente acredita, e o que a gente acredita, às vezes, está totalmente soterrado em traumas, processos que a gente viveu, a sociedade que fica falando um monte de coisas para a gente do que a gente deve ou não deve fazer, não é o ideal, né? Claro que a gente tem que entender que nós vivemos num equilíbrio, né? Em que a nossa família é importante, que os nossos amigos, que aquilo que a gente acredita. Então, é claro que a gente vai tentar sempre fazer um equilíbrio. O problema é quando isso desequilibra demais, quando a gente vive muito uma vida para os outros e muito pouco para nós. E aí, por isso eu acredito que quando a gente se retira, né, e o nome retiro tem a ver com isso, quer dizer, a gente se retira desse mundo que a gente vive para poder ter um momento com a gente poder parar, refletir, olhar para os nossos pontos e, a partir daí, trazer melhores decisões, porque a gente está conectado, a gente está íntegro.
E acredito muito no que você falou. É na adversidade que a gente vê o quanto que a gente está zen de fato, né? São dos desafios. Eu vejo isso muito por mim. Antigamente eu só tinha um problema na empresa e às vezes eu ficava sem dormir uma noite, tranquilamente, pensando e minha cabeça fervendo de tomada de decisão. E hoje eu percebo, assim, com muita clareza que vem um desafio, eu tenho mais serenidade, eu consigo olhar com um olhar um pouco mais afastado. Eu ainda estou numa jornada, né? Eu acredito que isso é para a vida, mas hoje eu não me desespero. Eu não entro em paranoia. Eu fico mais plena, mais segura, mais tranquila, né? Confiando. Então, eu acredito que a confiança em si é muito importante, é algo que eu venho trabalhando, né? Então, apesar de eu dar palestra, de eu ser uma pessoa que eu estou num movimento, eu tenho bastante insegurança, né? Então você fala, pô, mas Carol, você não acabou de dizer que liderar é um ato de segurança? Sim, mas o líder também tem medo, né? A questão é como é que a gente lida com o medo, como é que a gente, no dominar o medo, a gente não domina, mas a gente entende o medo, né? E quando a gente entende esse medo, de onde ele vem, a gente consegue administrar muito melhor. Perfeito. Estava vendo aqui a origem da palavra retiro, no latim, tirar significa puxar e re significa para trás. Então, basicamente, é como se você estivesse voltando, do tipo, dar um passo para trás e volta, né? E é um lugar calmo, tranquilo, para você parar e né, refletir, repensar, né? Tipo, tem todos os res aí misturados. Legal. Marcelo, comentários? Eu gostei dois pontos super importantes, né? E para mim, eu esses dias estava conversando com um cara, né? E ele me falou bem assim: pô, Caetano, eu saí das redes sociais, né? Eu saí das redes sociais porque eu não estava me sentindo bem, porque eu estava expondo alguém que eu não sou. E isso estava me aprisionando. Eu olhei e falei: olha que louco, né, cara? Então, às vezes, a rede social também potencializa isso, do cara tentar ser quem ele não é, né, com a figura que ele não é, e isso é potencializado, e aí a pessoa acaba sofrendo por isso, mas na verdade, quem sabe isso esteja maximizando algo que já acontece no dia a dia, né, de repente na casa da gente, na empresa da gente, de você tentar ser quem você não é para cumprir um papel, mas que na verdade acaba cobrando um preço muito alto. Então as redes sociais, elas potencializam isso, e eu acho que isso é uma reflexão super importante para a gente ter. E a outra é numa brincadeira aqui, né, com o que a Carolina falou, né, lembrando de uma música dos Stones, né, que eu adoro, que fala bem assim, que você não pode ter sempre o que você quer, né, porque essa positividade tóxica é muito louca, né, você não pode sempre satisfazer sua ambição, mas você pode descobrir que você pode conseguir o que você precisa e não o que você quer. Eu acho isso muito legal, né? Apesar da história da música ser uma viagem de uma mulher, não sei o quê, eu adoro Esse trecho é maravilhoso, porque eu acho que é exatamente isso. O que você quer não necessariamente está conectado com quem você é. Está conectado com outras influências. Teve uma frase aqui no Retiro que eu gostei, eu sei que a gente está finalizando, mas eu acho que é muito legal, e me tocou. Enfim, o líder aqui, né, ele comentou, e falou uma frase assim, que às vezes a pessoa diz e fala assim: eu não consigo tal coisa, eu não consigo, isso aqui eu não consigo, isso aqui não dá, eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou assim: não é que você não consiga tal coisa, você não quer tal coisa. Porque quando a gente diz eu não consigo, eu estou me afastando de mim. Eu não consigo. Eu estou deixando aquilo para um locus externo. E, na verdade, aquilo que a gente quer, se a gente se dedicar e mergulhar e for dentro de nós, num encontro íntimo e profundo com a gente vai entender e vai poder assumir. Porque quando a gente diz eu não consigo, parece que é uma coisa assim, aleatória, né? Eu não tenho capacidade. Agora, você pode não estar conseguindo, porque lá dentro de você não quer, né? Então, você dizer, olha, isso aqui eu quero, eu vou fazer, isso aqui eu não consigo fazer. Eu não quero fazer. Durante muito tempo, né? Putz, vou estudar para um negócio X, que aquilo não tinha nada a ver com o que eu queria. E eu falava, eu não consigo isso aqui. Não é que eu não consiga. Eu não queria. Lá dentro de mim, a gente sabe que a gente não queria. Mas a gente mente pra gente mesmo. Enfim, então eu achei essa frase assim, ela é simples, né? Não é eu não consigo, eu não quero. É ou você quer ou você não quer, né? Só que a gente precisa aí se retirar para olhar, para entender isso melhor.
E aceitar isso bem, né? E tá tranquilo e dizer, tá bom, eu não quero. Tipo assim, tipo, aquele momento, seja honesto com você mesmo, você não quer isso, você não curte Sim. isso, tipo, pare de ficar enrolando, é pior, né? Muito bem, para Não você que está nos deveria vendo, precisar de justificativa, né. Não exato, precisaria precisar de justificativa, né. o A gente tempo fica se inteiro, o justificando. tempo inteiro. O que que as outras pessoas vão pensar? O que que eu mesmo vou pensar? Não, mas agora eu já, né? Então, não, 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 não. Desapega, tipo, libera, viva mais tranquilo. Muito bem, para você que está nos vendo, nos ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar. Lembre de curtir, de comentar e de compartilhar. Lembre de, se você precisar de ajuda em qualquer área. Carol, para quem quiser saber mais sobre a Carol e Boomit, como é que faz? Bom, eu posso passar aqui o meu Instagram, meu LinkedIn, né, LinkedIn Carolina Augusta, então vocês vão me achar bem fácil ali, conectado com a Boomit. Meu Instagram, Carolina Augusta, underline, tá lá também. Eu troco o site da Boomit, né, que é boomit.com.br, Boomit, para quem não sabe, tá ali escrito, não sei se vai aparecer do jeitinho que tá aí, mas é BOOM de mamãe IT.com.br. Então, espero O vocês. Gabriel e a Nicole depois colocam, inclusive, embaixo o link e tudo. Então, Isso. quem quiser já clica já no link, já fica mais É, fácil. e falando rapidamente da Boomit, assim, né, nós trabalhamos com performance de negócios, né, e olhando processos, pessoas, para que naturalmente essa empresa ela tenha uma performance melhor, né? Então, o nosso foco quando a gente entra numa empresa para trabalhar qualquer tipo de ajuste e desafio vamos olhar para esse time, entender como é que esse time está, né? Vamos olhar as competências técnicas e comportamentais, porque eu posso pegar o melhor processo do mundo, mas se as pessoas não estiverem adequadas dentro de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, não adianta, não vai para frente. Sim, sim. O Peter Drucker falou uma vez que a cultura comia estratégia no café da manhã. E eu tenho usado uma paráfrase, né, do tipo que atitudes comem habilidades e processos no café da manhã também, que não tem habilidade ou processo bom que resista a uma atitude ruim, né? Então, tipo, comece por aí e depois o resto fica mais fácil. Muito bem, então, de novo, para Exatamente. você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado por estar aqui com a gente, curta, comente e compartilhe, e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast VM, tá bom? Até lá, grande abraço, obrigado e boas vendas. Tchau. Obrigada, tchau.